Bom dia, meus irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Hoje, sexta-feira, dia 20 de fevereiro, vamos começar mais uma reunião de oração, nesse tempo tão gostoso que a gente tem aqui pelas manhãs. É uma alegria a gente poder partilhar das nossas orações, intercessões, de uma meditação pela manhã e começar o nosso dia aqui assim, em comunhão. Que seja tudo isso assim todos os dias, para a glória de Deus. É um privilégio nosso participar de tudo isso, desse movimento. A gente se alegra com a bondade de Deus, né, nas nossas vidas, a alegria da salvação. Por isso que nós estamos aqui, por sermos salvos em Cristo Jesus. Podemos orar e crer que existe um Pai bondoso, amoroso, um Deus que é soberano, que ouve as nossas orações, que nos atende, que gosta de compartilhar conosco. Isso tudo é um privilégio dos seus filhos, de ouvir e aprender cada dia mais uns com os outros, através do Espírito Santo, né, que tem conduzido seus filhos. Vamos orar para a gente iniciar? Querido Deus, nós te louvamos nessa manhã, Senhor. Muito obrigado pela sua graça, pela salvação que o Senhor nos concedeu, Deus. Nós te agradecemos, Cristo Jesus, pelo seu sacrifício perfeito, completo naquela cruz, que é o que nos traz vida, que é o que nos traz salvação, redenção. Nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, o Senhor nos trouxe vida, nos levando para um reino de paz, de amor, de gozo. Que alegria é isso, Senhor, poder participar desse reino tão gracioso, tão amoroso. Obrigado porque nós temos irmãos, nós temos comunhão, nós temos uns aos outros, Senhor. E isso é um privilégio que o Senhor deu à sua igreja, que o Senhor deu ao seu povo, poder partilhar da vida, partilhar do amor do Senhor. Nós te agradecemos por isso. A nossa oração é para que a gente continue sensível à sua voz, para que a gente continue caminhando confiantes na sua graça, com o coração desejoso por aprender mais do Senhor, mantendo um coração puro. Ensina-nos, Senhor, a amar a pureza, a amar a santidade, a amar uns aos outros, Senhor, e a preferir ao outro em honra, Senhor Jesus, a dedicar a nossa vida para que o outro, Senhor Jesus, seja promovido, seja cuidado pelo Senhor, cuidado por nós, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor é bom, o Senhor nos chama para perto, é um Pai zeloso, um Pai cuidadoso, um Pai fiel que nos chama, Senhor, e nós podemos nos deleitar no Senhor e descansar, mesmo já sendo um final de semana, mesmo já sendo sexta-feira, isso é na sexta, no sábado, no domingo, na segunda, de eternidade em eternidade. O Senhor é um Deus de paz que nos concede descanso na nossa alma, que concede gozo, alegria, que nos ensina, nos exorta, Senhor. Nós te agradecemos por isso. Obrigado pelo seu juízo, pela sua justiça, pela sua bondade, a sua misericórdia, Senhor. Obrigado pela graça e a vida que nós temos aqui. Nós te agradecemos por esses irmãos aqui presentes. Pedimos que o Senhor continue direcionando o nosso coração. Nós dependemos totalmente de ti. Nós carecemos do Senhor, da sua vontade, Deus. Nós precisamos, nós não sabemos fazer nada senão pelo Senhor e pela sua graça. Portanto, nós te agradecemos nessa manhã de sexta-feira, uma manhã nublada, Senhor, mais friozinho. Nós te agradecemos pelas estações do ano, pelo clima, por tudo que o Senhor criou com toda a perfeição. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, meus irmãos. Vamos começando aqui nossas orações nessa manhã e eu quero pedir o Tiagão já está aí no jeito. Meu Pedir, bem. Tiago, que você ore por famílias nessa manhã. Nós podemos e cremos, né, que as famílias, elas são feitas para a glória de Deus. As famílias existem para crescer, multiplicar e glorificar o nome do Senhor nessa terra, né? É, até
Eu mesmo, nessa semana, eu começando um pouco diferente da semana passada, dessa vez com sabedoria de um filho a mais agora, né? Então, a gente está aumentando a família aqui em casa, mas orar no âmbito geral por todas as famílias na terra, tanto as da igreja quanto as que são fora, para que elas glorifiquem ao Senhor, para que as famílias elas sejam como essa ferramenta de anunciar o nome de Cristo na terra. Amém? Amém. Senhor Deus, nosso Pai querido, nosso Pai, Pai de muitos filhos, muito obrigado, Senhor, pela família, Senhor, pela essa relação, por esse movimento que o Senhor criou, por essa instituição que o Senhor criou, Pai, Filho, que o Senhor nos ensinou, homem, mulher, pais, filhos, mães. Oh Deus, que coisa boa. Que coisa boa, Senhor, podemos gerar vida, Senhor, co-criar com o Senhor, através da sua bênção, através do seu poder, da sua autoridade, geramos filhos, um mais por Lourenço, que bênção, Senhor. Pedimos saúde, pedimos sabedoria, sabedoria como sacerdote de casa em cuidar, Senhor. Essa sabedoria em levar a sua palavra, em conduzir a família nos teus caminhos, ó Deus. Pedimos também sabedoria às mães, Senhor, em nutrir, em cuidar, em abraçar, em aconchegar, Senhor, a ensinar aos filhos. Pedimos sabedoria aos filhos, aos pais, em obedecer. Em nome de Jesus, Pai, em caminhar com o Senhor, Deus, nos ajude, Senhor, como família. Abençoa as famílias da vida, Senhor, que cresçam em estrutura, em sabedoria, em graça, Senhor, em conhecimento do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Oh, Pai, precisamos do Senhor, precisamos entender isso mais e mais. Que a nossa família seja estável, Senhor, seja firme no Senhor, para sermos sal e luz, Senhor, para dar exemplo para os de fora, para quem não tem, para dar exemplo para aqueles que já criaram uma ideologia que não precisa de família, uma ideologia de solteiro, uma ideologia de homossexualidade, de que seja, Senhor. Família, família é um bem criado pelo Senhor, Deus. Louvado seja teu nome, Deus. Nos ajude, Senhor, a levar isso, Senhor, a ser exemplos de boas famílias, ó Pai. Gerando filhos, gerando filhos biológicos, gerando filhos adotivos também. Abençoa as famílias que têm esse desejo de adotar, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Prover as coisas, Senhor. Pedimos entendimento como pais, como sacerdotes de casa, a conduzir a nossa família de acordo com os teus caminhos, ó Pai. Em nome de Jesus, Deus. Amém. 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 Glória a Deus. Obrigado, Amém. Tiagão. Continuando ainda orando por famílias e por todo esse plano de Deus, eu quero pedir a Kátia, se você puder orar, Kátia, dá um joia aí. Eu quero que a gente ore nesse momento. A gente sabe que agora acabou de passar esse período de carnaval. E como, irmãos, o número é elevado de gravidez que acontece fora dos planos de Deus, fora do casamento. O número é grandíssimo de mulheres que se engravidam nesses tempos de festa e agora acaba vivendo um tempo de angústia mesmo, né, de sofrimento, talvez sem saber quem é o pai, ou um pai que não quer assumir um filho. Então, existe esse movimento muito grande que acontece no Brasil, e são dados, a gente pode pesquisar na internet, a gente vê um número altíssimo de crianças, né, que são geradas nesse período de carnaval, e em contrapartida, um número altíssimo de abortos que acontecem. Então, eu queria que a gente orasse por isso, né, orasse contra o aborto e orasse por essas jovens mães, né, essas mulheres que acabam tendo filhos, né, fora do casamento. E é interessante porque o casamento, ele é feito para que as pessoas tenham filhos, para que o marido e a mulher tenham filhos. Deus estabeleceu isso, para que a gente cresça e multiplique. Então, todo filho que nasce dentro de um casamento, ele foi planejado. Você casou, então você planejou isso. Agora, aqueles que não são, infelizmente, não houve um planejamento.
foi algo que está fora do que Deus estabeleceu para nós, mas a gente pode orar por essas pessoas, por acolhimento, por encorajamento, para que elas sigam firmes e olhem para o Senhor, sabendo que existe redenção, existe esperança, nada passa despercebido dos olhos do Senhor, e Ele tem, no sentido estrito da palavra, Ele tem propósito para cada um que nasce, para cada um que vem à vida. Então, Kátia, você pode orar por isso, minha irmã? Bom dia, posso orar? Bom dia. Que bênção. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus. Quero te louvar, Senhor, nessa manhã, pelo teu grande amor, a tua bondade, a tua misericórdia que nos alcançou, Jesus. Senhor, nesse propósito de oração, Senhor, de orar, Senhor, por essas crianças, ó Pai, que foram geradas, Senhor, fora de uma aliança, de um casamento, Jesus. Senhor, por uma rebeldia, por um momento, Senhor, de embriaguez. Senhor, nessa época do carnaval, sabemos, ó Pai, o quanto isso acontece, Jesus, mas nós queremos clamar, Senhor, por essas jovens, Senhor, por essas mulheres, ó Pai, e por essas crianças, ó Pai, que estão sendo geradas no ventre, Pai, dessas moças, ó Pai. Clamar pela tua bondade, pela tua misericórdia, Jesus. Que o Senhor as alcance, Senhor, em nome de Jesus, que haja temor do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, o Senhor é um Deus poderoso que muda, Senhor. Mudou a nossa história, Senhor. O Senhor pode mudar também a história, Jesus, o rumo da vida dessas moças, ó Pai, dessas crianças, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós pedimos ao Senhor, Pai, que essas que, Senhor, que foram geradas dessa forma, Senhor, que o Senhor transforme a vida dessas crianças, ó Pai, de maldição em bênção, Senhor. Que elas sejam, Senhor, que elas cresçam, possam crescer, Jesus, possam nascer, Senhor, e crescer, Jesus, e conhecer ao Senhor, Pai. Ter uma mudança de vida, Pai, alcançados pelo Senhor, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nós apresentamos, Senhor, tudo isso ao Senhor, porque nós cremos, ó Pai, que o Senhor é um Deus transformador, que o Senhor é o mesmo ontem, Pai, que o Senhor salva, que o Senhor cura, que o Senhor liberta, Senhor, e que o Senhor transforme toda essa maldição em bênção na vida dessas mulheres, ó Pai, que vão ser mães, ó Pai, que não planejaram isso, Senhor, que não tinham, Senhor, esse sonho, Senhor, agora no coração delas, ó Pai, mas que o Senhor possa, Senhor, entrar com temor e tremor no coração delas, ó Pai, e que desde já, Senhor, elas possam, Senhor, se alegrar no Senhor, Pai, de estar gerando uma vida, Pai, e que essa vida, Senhor, nasça, Senhor, para a honra e glória do Senhor, e que o Senhor transforme a vida dessas crianças, Pai, que elas possam conhecer o Senhor, Pai, e ser um instrumento do Senhor na face dessa terra, para, Senhor, para que o Teu reino avance através da vida delas, ó Pai. Que todo o plano, Senhor, que o diabo, Senhor, tinha, Senhor, sobre a vida, Senhor, dessas jovens mães, ó Pai, e dessas crianças, Senhor, o Senhor transforme, Senhor, em bênção, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome, Pai, em nome de Jesus. Amém, Cátia. Amém. Amém. Obrigado, minha irmã. Deus te Amém. abençoe. Amém. Eu quero pedir agora ao Salviano. Você pode orar, meu irmão? Você está por aí? Você pode orar? Posso? Opa, beleza, meu irmão. Irmão, você pode orar para nós, por favor, agora, por pais que sejam presentes na vida dos seus filhos. Infelizmente, hoje em dia é uma grande realidade filhos, né, que não têm seus pais presentes, né, órfãos de pais vivos. E isso é uma triste realidade. Crianças que têm crescido sem a presença dos pais, ensinando, educando, um pai que é ausente, talvez por muitos compromissos ou às vezes mesmo por falta de caráter mesmo, né? Então, ore por isso, Salviano, para que existam cada vez mais pais presentes na vida dos seus filhos, dentro da igreja, fora também, em todo esse movimento, em toda a sociedade, para que gerem filhos saudáveis. Amém? Amém. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que você nos dá de viver mais um dia, Senhor. Viver mais um dia com alegria com o Senhor, meu Pai do céu. Muito obrigado, Senhor. Nos dê energia, Senhor, nos dê força, Senhor, para a gente terminar esse dia, terminar essa semana
conforme a vontade do Senhor, meu Pai. Eu quero, Senhor, orar pelas crianças, Senhor, pelos pais que não tem muito tempo, Senhor Deus, que não tem muita paciência, Senhor. E às vezes talvez não é por vontade própria, Senhor, mas o tempo vai engolindo, Senhor. Cada um com sua tarefa, com o que o Senhor tem, com o que cada um tem que fazer, meu Pai. Então, Senhor, como eu que tive pai até os 12 anos só, Senhor Deus, e o Senhor indicou muitas pessoas, Senhor, para poder me auxiliar, Senhor, me direcionar com algumas coisas, Senhor Deus. Então, essas crianças, Senhor, que não têm o pai presente, Senhor, que o Senhor possa estar direcionando alguns pais, Senhor, que possa estar iluminando o caminho dessas pessoas também, Senhor Deus. E que eles sejam fortes, Senhor, sejam corajosos, Senhor Deus, e em tomar suas decisões e pensar sempre como o Senhor Jesus responderia cada coisa, cada pergunta, cada situação, Senhor Deus, porque o pai é muito importante, Senhor Deus, principalmente na vida da menina, do menino muito também, mas da menina é uma diferença muito grande, Senhor. Então, que o homem, Senhor, é o espelho para a menina escolher um marido, Senhor Deus. Então, que o Senhor possa estar iluminando a gente como pai, Senhor, dando tempo para a gente ter com nossos filhos, Senhor Deus. Que o Senhor nos dê tempo de qualidade, Senhor, de brincadeiras mesmo, meu Pai. No nome de Jesus, a gente possa estar fazendo a vontade do Senhor na vida deles também, meu Pai. Amém, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Amém. Salviano. Deus te abençoe, meu irmão. Amém. Amém. Eu quero pedir a Julie. Você tá por aí, Julie? Pode orar? Se você puder, você me fala aqui. Eu quero pedir que a gente ore agora pelos filhos. Oramos pelos pais já, oramos por famílias, crianças. A Julie está trabalhando. Tá, beleza, Julie. Eu vou pedir então a Maria Conceição. Você tá aí, Consa? Você pode orar? Se você puder, me fala aqui. Que a gente ore pelos filhos. Ah, ela aí, ó. Que beleza. De toquinho e tudo mais. Que a gente ore pelos filhos agora, Consa, para que os filhos sejam ensinados num caminho de virtudes. A gente tem visto tanta notícia ruim aí nos últimos tempos de filhos matando os pais por conta de dinheiro, conta de namorada, namorado, tanta coisa odiosa que a gente tem visto aí, né, nas mídias. E isso tem crescido cada vez mais. É triste. A gente sabe que esse mundo é mau, né? A gente sabe das influências que existem nesse mundo, mas eu acredito que a gente pode orar sim para que existam filhos que amem o Senhor, que amem os caminhos do Senhor e a ponto mesmo até de levar os pais que não são cristãos, que não têm o Senhor, levar eles a Cristo. Então, ore pelos filhos, Consta. Você pode fazer isso, por favor? Vamos orar. Obrigada, Senhor, por esta manhã, obrigada por tua presença, obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. E nós queremos nesta manhã, Senhor, colocar os filhos diante de ti. Senhor Deus das famílias que já foram orados pelos pais e que os filhos, Senhor Deus, sigam o exemplo dos pais quando eles são realmente levam os seus filhos a conhecer a tua palavra e que eles possam seguir o exemplo, Senhor Deus, principalmente daquilo que está sendo ensinado em suas casas, Senhor, e que o Espírito do Senhor, Deus, esteja sobre cada filho, cada família, protegendo, livrando do mal, Senhor Deus, e que eles sempre venham lembrar dos ensinos, Senhor Deus, que os pais têm colocados na sua cabeça, lembrando daquele versículo, Senhor Deus, que fala que inculque, Senhor Deus, o ensino, Senhor Deus, na cabeça dos filhos, para que eles não venham se esquecer. E mesmo, Senhor Deus,
Deus, aquele outro versículo, eles venham se desviar, mas eles nunca vão se esquecer e voltam para ti, Senhor, e que esses filhos, Senhor Deus, sejam exemplos, que esses filhos sejam obedientes, Senhor, que esses filhos amem, Senhor Deus, e sempre pensem, Senhor Deus, em obedecer aos pais, obedecer às pessoas, crescer realmente como crianças que são do Senhor Jesus desde a sua meninice, Senhor. No nome do Senhor Jesus, que o Senhor dê a bênção a todos os filhos, Senhor Deus, e que os filhos voltem seus corações aos pais e aos pais aos filhos. No nome do Senhor Jesus, que a bênção do Senhor esteja sobre cada filho, Senhor, e que o Senhor os guarde, os proteja, livra do mal, livra das enfermidades, e que o Senhor continue fazendo com que eles cresçam, para que eles sejam os crentes do futuro, os crentes que levem Jesus a outras nações, a outros povos, a outras cidades, Senhor, e sempre Jesus seja exaltado na vida dessas crianças. No nome de Jesus, amém. 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 Obrigado, Consa. Deus te abençoe. Amém. Amém. Eu vou pedir agora, Ruama, se você puder orar, me fala aí, minha irmã querida, tá agora Bom mais dia. distante. Bom dia, que bom. Ruama, eu quero te pedir que você ore agora por uma realidade que, infelizmente, é uma desgraça que acontece na família, que acontece nos casamentos, que é a violência contra a mulher. Infelizmente, meus irmãos, esse é um número que nos assusta muitas vezes do tanto que isso acontece aqui na nossa nação, na nossa cidade. E o que mais me deixa triste é ver o tamanho, a proporção dessa violência dentro do meio evangélico, do meio que se diz cristão. Isso é terrível. Isso não é algo que deveria acontecer no nosso meio, com ninguém, em lugar nenhum. E nós deveríamos ser o exemplo, os primeiros aqui a um lugar que isso não deva acontecer. Então, vamos orar por isso, orar por essas mulheres que são violentadas, abusadas, muitas vezes dentro de casa, dentro do casamento. Ore por isso, Juan, para que Deus guarde essas mulheres, que Deus traga consolo a elas, encorajamento, proteção, em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, muito obrigada por mais um dia, Senhor. Obrigada por essa manhã especial estarmos reunidos diante do Senhor para poder levar todas essas causas que o Senhor trouxe ao coração do seu filho, Pai. Em especial, eu quero orar pelas mulheres, ó Deus. Mulheres que o Senhor fez para ser cuidada, Deus. Mas hoje, diante da realidade que a gente ouve tanto falar, o que acontece é isso, Pai. Abusos, violência e tantas coisas que a gente nem consegue imaginar, Pai. Mas quero pedir mesmo que a sua mão poderosa esteja sobre essas mulheres, ó Deus. Quero pedir, ó Deus, que o Senhor traga consciência a esses homens, a esses maridos, tanto aqueles no meio cristão, como o Lourenço falou, que hoje a gente ouve muito mais falar, quanto esses que nem te conhecem, Senhor. Mas traga essa consciência de cuidado, de que ele foi criado para cuidar dessas mulheres, para protegê-las, e não para ele ser esse que traz o mal, esse que traz a violência, esse que maltrata, esse que muitas das vezes tem matado, Senhor. Como hoje isso tem aumentado tanto, Senhor. Mas a gente pede a tua misericórdia, aquele que pode. E aquele que faz, ó Deus, tem misericórdia dessas mulheres, ó Deus. Que elas tenham coragem de sair desse meio de violência, que elas tenham coragem, Senhor, de se libertar disso, estão tão presas a isso. Tantas vivem porque acham que tem que aguentar isso, que essa é a realidade, que esse é o único jeito, que essa é a única coisa que ela merece, mas que elas possam também ter essa mentalidade de filhas, que elas são filhas preciosas, que o Senhor criou filhas preciosas, não para estar vivendo violência, mas para serem cuidadas, protegidas. Então, que elas possam receber a tua proteção em primeiro lugar, Senhor, a tua mão poderosa sobre elas, ó Deus. Que elas possam se reconhecer como filhas amadas, queridas, que o Senhor criou
não para serem violentadas, não para viver um lugar de violência, um lugar de agressão, mas para a gente ter cuidado, Deus. E que nos casamentos isso seja real, Senhor. Que o homem entenda que ele foi feito para proteger, cuidar, prover, Pai, em nome de Jesus, principalmente na tua casa, Deus, aqueles que te conhecem. Traga essa consciência, Pai, em nome de Jesus. Repreenda esses homens que esqueceu, Senhor, disso e tem sido levado pela consciência mundana, ó Deus. E traga o verdadeiro sentido que o Senhor tem ali na sua palavra para o homem, Senhor, para que ele ame as suas esposas como o Senhor amou, para que eles dêem a vida por ela, como o Senhor amou a tua igreja. Essa é a palavra do Senhor para os homens, ó Deus. Traga isso, ó Deus, com verdade para eles. Relembre eles o papel que o Senhor destinou para eles, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, para que eles cuidem, para que eles protejam, assim como o Senhor cuida e protege e ama a sua noiva, a sua igreja, Pai. Em nome de Jesus eu oro, Deus, e que no dia de hoje, em algum lugar onde tem uma mulher sendo violentada, ela possa ser protegida pelo Senhor. Levanta pessoas para cuidar, Senhor, nesse momento, e que elas possam se sentir acolhidas por um Pai amoroso que é o Senhor Jesus. Assim, eu oro nessa manhã, Pai, por essa causa e te agradeço porque o Senhor tem cuidado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém. Ruama. Obrigado, Ruama. Deus te Amém. abençoe. Amém. Bonde, quero te pedir para conduzir essa oração agora sobre o nosso papel de discipulado como igreja do Senhor, em todos esses motivos que nós oramos aqui hoje. Famílias, pais, filhos, mulheres, crianças, para que a gente tenha um papel ativo e singular, especial, de discipulado em relação a tudo isso. Que a gente não deixe a peteca cair, que a gente se responsabilize também com a nossa parte de fazer isso pautado na verdade, que é a palavra de Deus. Amém, meu irmão? Amém. Sim, ó Deus, nosso Pai amado, primeiramente nós te bendizemos, santificamos o teu nome e agradecemos pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado. E, Senhor, nós sabemos das responsabilidades que temos como homens, como provedores do lar. Não somos nós que sustentamos o lar, é o Senhor. Mas nós provemos através do Senhor naquilo que o Senhor nos dá. E também, ó Deus, há a provisão do ensino, que é tão importante na vida de todos nós. Aí, a começar da mais tenra idade, um bebezinho de colo, ou às vezes até na barriga da própria mãe, já aprende muitas coisas. Senhor, então, ajuda-nos como sacerdotes, como ensinadores, professores, como direcionadores do caminho, como aqueles que estão juntos. Nós, como homens, ó Deus, ajuda-nos nessa responsabilidade de educarmos os nossos filhos, de conduzirmos os filhos, ó Deus, no caminho do Senhor. E nós que já temos netos também, ajudar os pais nisso, ó Pai. Dá-nos esse entendimento, dá-nos discernimento, ó Deus, nas dificuldades que acontecem nos relacionamentos, na família, mas que nós, ó Deus, tenhamos a mente de Cristo. Ajuda-nos nisso, para que essa condução, essa direção seja pautada, baseada, totalmente firmada na palavra do Senhor, não nos nossos achismos, não simplesmente nas nossas experiências de vida, que às vezes muitas delas podem ser ruins, mas que tenhamos, ó Deus, realmente na nossa mente, como maridos, como homens, o direcionamento do Senhor, ó Pai, a palavra do Senhor bem viva nas nossas mentes e nas nossas ações, que nós não simplesmente ensinemos aquilo que estamos aprendendo, mas que nós possamos viver aquilo que estamos ensinando, para que
quem nos veja, ó Deus, realmente perceba o Senhor, não a nós, mas ao Senhor, porque é o Senhor quem nos ensinou primeiro, é o Senhor quem nos conduz primeiro. Então, fortalece a nossa vida como pais, como homens dentro de casa, dentro do trabalho, dentro da igreja. E também, ó Deus, de igual forma as mulheres, dentro do seu papel, que elas também sejam a auxiliadora nesse ensino, na condução, ó Deus, da formação da família. Que bênção aí o Lourenço aumentando a família, o Raulzinho aumentando a família, e tantos outros, ó Deus. Isso é bênção demais. Mas não podemos esquecer, ó Deus, como pai e mãe, da responsabilidade, que não é só trocar fralda ou dar uma mamadeira ou a comida, mas é ensinar no caminho correto, como já foi orado, dar a instrução correta. Então, ajuda-nos, ó Deus, para que esse despertar, essa disposição de ensinar, primeiro nos alcance, para que nós aprendamos primeiro no Senhor, na tua palavra, naquilo que o Senhor tem falado através de muitas pessoas a nós e que esse ensino seja bem profundo em nós e que as nossas atitudes, ó Deus, tragam também ensino a todos aqueles que estão à nossa volta, começando com os de casa e em seguida, ó Deus, para a igreja e para todos que estiverem à nossa volta. Ajuda-nos nisso. Nós somos falhos, mas confiamos no Senhor para nos ajudar a sermos, ó Deus, íntegros, segundo a tua palavra, honrando o teu nome, bendizendo o teu nome e glorificando o teu nome em tudo. Oramos, ó Pai, agradecidos por tudo que o Senhor já tem feito e o que o Senhor fará. No nome santo de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Bonde. Deus te abençoe. Vamos orar? Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por esse tempo de orações que nós tivemos aqui, cada uma delas. Oramos para que o Senhor atenda, Senhor, as nossas intercessões, as nossas súplicas. Nós entregamos tudo isso a Ti. E pedimos que agora o Senhor continue falando no nosso coração através dessa meditação, desse tempo de ouvir da Sua palavra, de aprendermos juntos. Que seja tudo para a glória do Seu nome. Obrigado por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor nos dá de aprofundar, Senhor, nas Escrituras, na oração. Tudo isso é para o Senhor, é para que o Senhor seja anunciado entre os povos, entre as nações e seja conhecido. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, quero compartilhar uma breve meditação aqui com vocês, lá no livro de Hebreus, capítulo 12. O livro de Hebreus, que ainda tem a sua, ainda eu acredito que até a vinda de Cristo tem a sua autoria desconhecida, embora eu acredite que seja o apóstolo Paulo, e tem um grande debate em relação a isso, mas ele é um livro muito precioso para a igreja, um livro que a gente aprende muito, como todos, né? A Bíblia não tem nada que a gente possa jogar fora. Graças a Deus por isso, é toda a palavra de Deus, de capa a capa, e o livro de Hebreus ele segue da mesma maneira. E eu quero ler específico hoje com os irmãos, lá no capítulo 12, verso 14 e o 15. Diz assim: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Irmãos, desde o capítulo 3 de Gênesis, a gente percebe que o problema do homem é um problema de coração. O homem tem um problema de coração. E a gente vê o nosso Senhor alertando ao homem o tempo inteiro, desde o princípio da Bíblia, sobre o coração, em vários textos, né? Orientações claras sobre isso. A gente vê o Senhor falando sobre guardar o coração, porque dele procede a fonte da vida. Onde está o seu tesouro, aí também estará o seu coração. A gente vê ele falando sobre o coração alegre, né? Ele aformoseia, embeleza o rosto. Fala que
não é o que entra pela boca é o que contamina, mas é o que sai, isso dá o sentido do coração ali, e tem vários outros textos que a gente pode ver esse sentido específico do coração. E aqui eu quero destacar como que o problema do coração ele faz mal para mim e para quem está ao meu redor. Ele não é um mal que ele é causado somente em mim, certo? Ele afeta toda a congregação, esse problema de coração. Em específico, na parte B aí do versículo 15, o autor fala assim que nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe por meio dela, muitos sejam contaminados. Irmãos, a raiz de amargura que brotando no coração, ela não afeta somente a gente. Ela não é uma raiz de amargura que vai tocar somente a mim. Ela toca toda a congregação. Ela toca os que me cercam, ela toca a minha família. E por meio dela, muitos são contaminados e acabam se privando, se separando da graça de Deus. É o que o texto diz logo no início. E essa raiz, ela vem em forma de mentiras, de maledicências, de fofocas, de falsidade. E é algo que nós, como cristãos, devemos evitar. Talvez nós ouvimos alguma coisa que deixou uma dúvida no nosso coração e a gente deixou essa dúvida gerar uma raiz e crescer e se firmar e até mesmo se tornar uma árvore no nosso coração. E isso contamina, meus irmãos. Essa amargura, esse pecado, essa falsidade, essa mentira, isso contamina aqueles que estão à minha volta. Tudo que é pecado, tudo que é ruim não afeta somente a mim. Talvez a gente ouviu algo que não caiu muito bem e a gente deixou isso crescer e contaminar todo o nosso coração. E a gente não procurou saber, não procurou conversar. Para aqueles que caminham comigo aqui no Jogo com Cerrado, sabe, já há uns 3 anos eu tenho falado isso, que filhos maduros têm conversas difíceis e a gente não deve fugir delas. Então, se nós, como filhos do Senhor, maduros, nós precisamos sentar com alguém, resolver conflitos, resolver a amargura de coração, aquilo que tem afetado não só a mim, mas a congregação no geral. Nós devemos sentar e ter essa conversa difícil, porque isso vai produzir glória para o Senhor. Isso vai ser para glorificar o nome dele. Afinal de contas, uma raiz que cresce no coração, ela vai se tornando uma árvore e ela vai produzir algum tipo de fruto. E o fruto de uma árvore, ele nunca é para ela mesma. A árvore, ela não alimenta do seu próprio fruto. O fruto é sempre para o outro. O fruto que eu produzo é sempre para o meu irmão, é sempre para o próximo. E fica essa pergunta: de qual fruto eu tenho alimentado meu irmão? De qual fruto meus irmãos têm experimentado daquilo que tem sido produzido no meu coração? Um fruto bom, que gera virtudes, que geram coisas que são eternas, ou um fruto ruim? Um fruto amargo, um fruto que não presta, que é dessa vida terrena. Então, é interessante notar que para todo problema que a gente encontra na vida e todo problema que a gente vê na Bíblia, que é a palavra de Deus, existe um remédio, existe cura, existe redenção e graças a Deus por isso. Isso é graça de Deus. E a precaução para nós, para esse problema de coração, nesse caso, está no início, que é seguir a paz com todos e a santificação. Meus irmãos, nós, como cristãos, como filhos de Deus, nós devemos amar a pureza, amar a santidade, amar a santificação. Assim a gente segue a paz com todos. Assim a gente não priva o outro da graça de Deus, a gente, pelo contrário, promove, a gente aponta para Cristo, a gente aponta para o norte, que é o Senhor Jesus. A gente mostra a dádiva da salvação, esse favor imerecido. E a gente encoraja uns aos outros a viver essa vida sem amargura e com paz com todos. Assim a gente pode ver o Senhor, que é o que o texto nos promete, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós podemos ver o Senhor um dia, nós veremos, e também nós veremos o Senhor na vida uns dos outros. E que privilégio é isso! Então, meus irmãos, somente assim
a gente vai continuar vivendo essa vida de santificação até que um dia nós não tenhamos mais problemas de coração. E essa humanidade com esse problema de coração, ela já recebeu a cura através de Jesus Cristo, mesmo ainda não tendo sido efetuada de uma forma completa. É o que nós experimentamos com já, mas ainda não. Mas haverá aquele glorioso dia, perfeito dia em que o Senhor virá. E todo esse problema de coração será extirpado da face da terra, para a glória do nosso Senhor. Amém?